Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é nosso 7º vídeo da série sobre unidades de concentração. Nesse vídeo nós vamos falar sobre diluição de soluções. Muitas vezes nós precisamos obter uma solução utilizando outra de concentração conhecida. Para tanto é comum o uso de operações de diluição. Diluição consiste na adição de solvente na solução. Então sempre que eu me referir a um processo de diluição, eu estou falando de adicionar solvente, apenas solvente. Vamos analisar esse exemplo. Qual a concentração em mol por litro de uma solução com 2 mol de NaCl e 500 ml de água? Então nós temos 2 mols de NaCl, um volume de 500 ml. A concentração em mol por litro é calculada como sendo o número de mols pelo volume. Vale lembrar que o volume tem que estar em litro, então converti para 0,5 litros, dividi o 500 por 1000. Meu número de mols vai ser 2 mols dividido por 0,5 litros. 2 mols dividido por 0,5 litros vai ser igual a 4 mol por litro. Então essa solução tem uma concentração de 4 mols por litro. Mas digamos que eu adicione mais 500 ml de água. Qual será a nova concentração? Ao adicionar 500 ml, o volume da solução vai aumentar, mas o número de mols do soluto não será alterado. Percebam, no início eu tinha 2 mols de NaCl. Eu adicionei água, eu não altero a quantidade de matéria do NaCl. Os 2 mols que estavam lá continuam lá, não adicionei NaCl. Então, o número de mols do NaCl continua o mesmo, 2 mols. Já o volume de água, que no início era 500 ml, eu adicionei mais 500 ml e totalizou 1 litro de água. Então, a concentração dessa solução vai ser o número de mols, que agora são 2 mols, dividido pelo volume de 1 litro. Então, a concentração vai ser igual a 2 mols por litro. Vamos analisar o que acontece nesse processo de diluição. Inicialmente, nós temos 2 mols de NaCl e após a diluição nós continuamos com os mesmos 2 mols. Então o número de mols do meu soluto é constante. E esse é um ponto importante. O número de mols do soluto não vai ser alterado. A quantidade de matéria do soluto não vai ser alterada. Inclusive se eu tiver a informação da massa do soluto dissolvida, independente da quantidade de solvente que eu adicione, a massa do soluto sempre vai ser a mesma. Porém, o volume da solução aumenta. Nesse caso, o volume da solução aumentou 2 vezes. Eu tinha 0,5 litros de água, passou para 1 litro de água. O volume da solução aumentou 2 vezes. E a concentração, por sua vez, diminuiu 2 vezes. Percebam que o número de mols permanece constante, mas o volume da solução e a concentração eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto um valor dobra, o outro reduz a metade. Nós vamos utilizar essas informações para obter a fórmula da diluição. Considerando que o número de mols do meu soluto ele é constante antes e após a diluição, vamos analisar agora como se comporta o número de mols, o volume e a concentração. Eu sei que o número de mols antes da solução eu vou chamar de N1, após N2, o volume de V1 e após a diluição V2, e a concentração de M1, nesse caso é calculada como sendo a divisão entre o número de mols e o volume, e após a diluição eu vou chamar de concentração molar de M2, que é calculada como sendo o número de mols N2 após a diluição dividido pelo volume após a diluição. Nós podemos apenas reescrever essa equação da concentração molar para isolar o número de mols. Para isso, o volume que está dividindo vai passar multiplicando. Então o número de mols N1 pode ser V1 vezes M1, volume 1 vezes a concentração molar 1, e o mesmo para o número de mols após a diluição. N2 é igual a V2 vezes a concentração molar 2. Considerando que o número de mols é constante antes e após a diluição, nós sabemos que N1, número de mols antes da diluição, vai ser igual a N2, que é o número de mols após a diluição. E nós já vimos que N1 vai ser igual a concentração molar 1 multiplicado pelo volume 1. E N2 vai ser igual a volume 2 multiplicado pela concentração molar 2. Essa é a fórmula da diluição. Concentração multiplicada pelo volume no início
igual à concentração multiplicada pelo volume no final, já que eles são inversamente proporcionais, como nós observamos no exemplo. Essa forma da diluição ela é utilizada quando temos a concentração em mol por litro. Caso tenhamos a concentração em massa, a massa no início vai ser igual à massa após a diluição, massa do meu soluto, e a concentração multiplicado pelo volume vai ser igual à concentração após a diluição multiplicada pelo volume. É a mesma fórmula, relaciona volume e concentração. A diferença é que, no primeiro caso, nós consideramos número de mols iguais e, no segundo caso, massa igual. Vamos responder um exemplo de diluição. Ao diluir 100 ml de uma solução de cloreto de sódio, cuja concentração é igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, qual será a concentração final da solução? Primeira etapa para responder qualquer questão, retirar o máximo de informações possíveis do enunciado. Então vamos começar a analisar o enunciado. Ao diluir 100 ml de uma solução de cloreto de sódio, o meu volume inicial é 100 ml, cuja concentração, ou seja, a concentração dessa solução é igual a 15 gramas por litro. Como é gramas por litro, é concentração comum. Minha concentração no início é 15 gramas por litro. Mas você diluiu esse volume de 100 ml para 150. Você adicionou mais 50 ml. Então você fez a diluição ao volume final de 150 ml. Meu volume final vai ser 150 ml. Qual a concentração final da solução? Após a diluição, qual vai ser a concentração C2? Para responder essa questão, nós vamos utilizar a fórmula da concentração. Considerando, nesse caso, que nós temos a concentração comum, nós temos que volume inicial multiplicado pela concentração inicial vai ser igual ao volume final multiplicado pela concentração final. Meu volume no início, antes da diluição, é 100 ml, e nesse caso nós podemos trabalhar com ml, nós não precisamos converter para litro, já que as unidades de volume vão ser cortadas. Vocês vão perceber daqui a pouco que esse ml vai cortar com ml do volume 2. Então nesse caso, nós não precisamos converter para litro. Nosso resultado vai ser em gramas por litro, porque a única unidade que vai restar vai ser a unidade em gramas por litro. Vamos seguir, daqui a pouco eu reforço isso. 100 ml multiplicado pela concentração 1, que é 15 gramas por litro. Vai ser igual ao volume 2, que é de 150 ml, multiplicado pela concentração 2. Agora é aquilo que eu falei. Nós temos ml de um lado e ml do outro, nós podemos cortar essas unidades em ml. Por isso que eu não preciso converter para litro. Posso converter para litro? Claro, o resultado vai dar o mesmo. Se você prefere converter sempre para litro, já que na maioria dos casos dos cálculos de concentração o resultado é em litro, você pode fazer aqui e vai dar o mesmo resultado. Inclusive eu recomendo que vocês testem converter para litro e vejam no final, que vai dar exatamente o mesmo valor de concentração. Cortadas as unidades, eu vou responder a questão. 100 vezes 15 vai ser igual a 1.500. Eu tenho que isolar o C2. O 150 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 1.500 gramas por litro dividido por 150. 1.500 dividido por 150 vai ser igual a 10 gramas por litro. Essa é a minha concentração após a diluição. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo pergunta: qual o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mol por litro? Novamente, se você quiser treinar, pausa o vídeo e tenta responder a questão, depois você confere a sua resolução com a resolução do vídeo. Vamos então para a primeira etapa, retirar as informações do enunciado. Para fazer isso, vamos lendo parte a parte. Qual o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução? Então, no início nós temos 300 ml, nós adicionamos um volume de água de modo a diluir a solução para a concentração de 0,3 mol por litro. Então, o nosso volume inicial é de 300 ml. De uma solução com 1,5 mol por litro de ácido clorídrico. No início, a nossa concentração inicial é de 1,5 mol por litro. Nesse caso, nós temos a concentração molar, a concentração em mol por litro.
Após a diluição, essa solução passa a ter a concentração de 0,3 mol por litro. Então, minha concentração após a diluição vai ser 0,3 mol por litro. Nós podemos então calcular agora o volume final da solução para causar essa diluição que vai gerar essa concentração de 0,3 mol por litro. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula da diluição. Nós temos que o volume inicial é 300 ml. Novamente, nós podemos trabalhar com ml, já que o nosso resultado vai ser em ml. Se a questão, por algum motivo, pedisse o resultado desse volume em litros, nós teríamos que converter para litro. Então, 300 ml multiplicado pela concentração de 1,5 mol por litro vai ser igual. Volume 2 é o que nós queremos saber e a concentração 2 é 0,3 mol por litro. Nós podemos cortar mol por litro com mol por litro e agora podemos responder nossa questão. 300 multiplicado por 1,5 vai ser igual a 450 ml. Eu tenho que isolar o V2, então esse 0,3 vai passar dividindo. O volume 2 vai ser igual a 450 ml dividido por 0,3. 450 dividido por 0,3 vai ser igual a 1.500 ml. Descobrimos então o nosso volume final da solução. Respondemos a questão? Não. Essa questão pergunta qual o volume que deve ser acrescentado a 300 ml. Ela não pergunta o volume final. Naturalmente, para saber quanto que eu acrescentei, eu preciso saber do volume final. Mas como é que eu vou calcular então qual o volume que foi acrescentado aos 300 ml da solução? Para isso, eu posso calcular pensando o seguinte: eu tenho um volume final que vai ser fruto, vai ser resultado de um volume inicial que é 300 ml mais um volume que foi acrescentado. Então o volume adicionado vai ser igual ao volume final menos o volume inicial. O volume final que nós acabamos de calcular é 1.500 ml e o volume inicial é de 300 ml. 1.500 menos 300 vai ser igual a 1.200 ml. Ou seja, o volume adicionado foi de 1.200 ml. Vamos então para um resumão desse nosso vídeo sobre diluição. Nós vimos que a diluição é um processo para reduzir a concentração de uma solução pela adição de solvente e que, para tanto, o número de mols é constante, ou seja, apenas o volume da solução sofre alteração. Se o número de mols de soluto é constante antes e após a diluição, e o número de mols é igual à concentração pelo volume, nós sabemos que a concentração molar multiplicada pelo volume no início da diluição vai ser igual à concentração molar multiplicada pelo volume após a diluição. No caso da concentração em massa, nós temos o mesmo raciocínio, só que nesse caso nós temos concentração em gramas por litro multiplicado pelo volume em litro vai ser igual a concentração em gramas por litro multiplicado pelo volume após a diluição. Encerramos aqui esse vídeo e esse é nosso último vídeo da série sobre unidades de concentração. Então, não percam os próximos vídeos em que falaremos sobre propriedades coligativas. Até lá!